Olá, ticos e ticas. Espero que vocês estejam bem, que estejam conseguindo acompanhar as aulas, ok? Hoje a aula é explicativa sobre o conteúdo colocação pronominal, complemento direto e indireto, que vocês já devem ter aí no caderno para poder acompanhar a explicação, ok? Eu vou explicar em português para vocês poderem entender melhor. Colocação pronominal é a ordem em que o pronome complemento é colocado na frase. Em espanhol, dificilmente se repetem expressões já mencionadas antes. Para substituí-las, se usam os pronomes complementos, que são os pronomes átonos. Vejam a tabela. Então, aqui, vocês têm essa tabelinha verde dos pronomes de objeto direto e indireto, ok? Então, vou marcar para vocês. Aqui, eu tenho os pronomes pessoais. Essa primeira parte aqui. Os pronomes pessoais são chamados pronomes pessoais de caso reto. Eu, tu, usted, ele, nosotros, vosotros, ustedes, eles e eles. E aí, para cada pronome pessoal, eu tenho o pronome átono, assim como em português, ok? Só que em espanhol, eu tenho os pronomes átonos, eles podem ser de objeto direto, né, aqui do meio, e então objeto indireto, ok? Esses aqui. Esses pronomes, eles têm a função de complemento direto ou complemento indireto. São chamados de pronomes complemento indireto ou direto, ok? Assim como em português também. Então, os pronomes átonos em espanhol são os pronomes pessoais que têm a função de complemento direto em complemento indireto na frase. Então, aqui vocês têm um exemplo. Cindy comprou uma gorra para mim. Como é que eu sei, na frase, o que é um objeto direto ou um objeto indireto para que eu possa substituir por um pronome de complemento de objeto direto ou indireto? Sempre tem aquelas perguntinhas, assim como em português. Cindy comprou. Comprou o quê? Uma gorra. Uma gorra, aqui, é o objeto direto na minha frase, ok? Cindy comprou uma gorra para quem? Para mim, ok? Aqui, eu sei que é o meu objeto indireto na frase. E para eu mencionar uma gorra, por exemplo, que é o objeto direto na frase, eu uso o pronome complemento direto, que são os pronomes átonos que vocês viram ali na tabelinha verde. Então, pronomes complemento direto em espanhol, lo, la, los, las, masculino, feminino, singular e plural. Então, eu posso dizer, Cindy lá comprou. Se eu quiser substituir o objeto direto que foi mencionado pelo pronome complemento direto. Para o objeto indireto, eu tenho os pronomes me, te, le, nos, os e les, que são os pronomes átonos que vocês viram ali na tabelinha verde. Então, se eu quiser substituir para mim, eu uso um pronome complemento indireto, que no caso é me, ok? Até aqui vocês viram apenas quais são os pronomes complementos de objeto direto e indireto.
Agora, vocês vão ver o uso da colocação pronominal, ou seja, como eu faço isso na minha frase, que é, propriamente dito, a colocação pronominal, a posição do pronome complemento direto ou indireto na minha frase. E para isso, existe duas posições aceitáveis. Próclises, que é a colocação do pronome complemento, ela se faz antes do verbo, ok? Então, aqui vocês têm um exemplo. No te escribo desde que se rompió el ordenador, ok? O te é o meu pronome complemento. Escribo é o verbo. Notem que o pronome complemento ele vem antes do verbo. E na maioria das vezes é regra geral desta maneira, ok? Vamos ver outro exemplo. Su madre le comprou um coche. Le é o pronome complemento na frase. Comprou é o verbo. Talvez te visitemos em las vacaciones. Te é o pronome complemento. Visitemos é o verbo, ok? Então, eu sempre uso, nesse caso, com próclises, antes do verbo. E aí, aqui nesse caso, o verbo ele pode estar conjugado em qualquer tempo verbal, ok? E aí eu uso o pronome complemento antes do verbo. A segunda posição de se colocar o pronome complemento chama-se ênclises. A colocação do pronome complemento se faz depois do verbo ou junto dele. Usa-se ênclise em 3 situações. Vejam. Então, aqui nesse caso, eu uso ênclise em 3 situações. Diferente lá da próclises, eu uso o pronome complemento sempre antes do verbo. Quando isso acontece depois do verbo, é chamado de ênclise, ok? Então, vamos ver o exemplo. Eu uso depois do verbo quando o verbo estiver no infinitivo, ou seja, quando o verbo não estiver conjugado. Exemplo, no quiero hacer la tarea. Então, aqui eu tenho o verbo hacer, la tarea é o meu objeto direto. Então, para eu substituir com um pronome complemento de objeto direto, eu tenho que reconhecer que la tarea é uma palavra feminina e está no singular. E eu sei que eu tenho que usar junto com o verbo, ok? Então, fica no quiere hacerla. A mesma frase, só que sem mencionar novamente la tarea. Eu utilizo o pronome complemento que faz essa substituição na frase. Quando o verbo estar no gerúndio, eu também uso depois do verbo e junto dele, ok? Estou cantando-lhe la verdad a tu padre. Contando é o verbo no gerúndio. Le é o objeto indireto na frase, aqui no caso, porque o le se trata da pessoa padre, faz referência ao pai aqui na frase, ok? Para não repetir a palavra padre 2 vezes na frase, usa-se o pronome de objeto indireto, que é o le, junto com o verbo no gerúndio, contando-lhe. E, por último, quando o verbo está no imperativo afirmativo. Se erra é o verbo no imperativo afirmativo. La puerta é um objeto direto. Então, para eu reescrever a frase, se erra lá. Se erra é o verbo e o lá é o complemento, o pronome complemento de objeto direto que está substituindo
la puerta. Ok? Agora, vou mostrar para vocês como que eu faço essa substituição na frase. Ok? Como assim, professora? Eu quero escrever minha frase. Na minha frase eu tenho um objeto direto e um objeto indireto e eu quero reescrever a minha frase sem mencionar novamente o objeto direto e o objeto indireto. Então, como eu falei para vocês, o objeto direto, na maioria das vezes, ele vai vir antes do verbo. Então, aqui vocês têm a frase, ó. Cindy comprou unos libros para usted. É aquela perguntinha. Como é que eu vou descobrir qual é o meu objeto direto na frase? Cindy comprou. Comprou o quê? Unos livros. E comprou para quem? Para usted. Então, eu sei que unos livros é o meu objeto direto. Para ustedes é o objeto indireto. Vamos desmembrar a frase substituindo por etapas o pronome pelo pronome de objeto direto, pelo pronome de objeto indireto e depois pelos dois, ok? Então, se vocês notarem, a gente começa substituindo na frase o objeto direto, que é o nos livros. Então, eu sei que o meu pronome complemento de objeto direto é lo, los, lá ou laço, como está mais acima na explicação da tabelinha que eu mostrei para vocês. Então, eu tenho que reconhecer na frase que o meu objeto direto é unos libros, está no masculino e no plural. E que, por regra geral, eu coloco o pronome complemento antes do verbo na substituição da frase, ok? Então, Cindy comprou unos livros. Cindy los comprou. Olha aqui. O pronome complemento de objeto direto, que está substituindo quem na frase? Unos livros. Então, Cindy los comprou. Agora eu quero substituir o objeto indireto da frase pelo pronome de objeto indireto. Para ustedes. Lá na tabelinha eu sei que o pronome de objeto indireto é o le. Então, Cindy le comprou unos livros, ok? Por que aqui eu repeti unos livros e na primeira frase, na substituição, não? Porque o los aqui no primeiro exemplo, já está substituindo o nos livros. Então, quando eu substituo, eu não preciso repetir novamente. Já na segunda frase, aqui, o le, ele está substituindo para os te apenas. Então, Cindy le comprou unos livros, ok? E notem que o pronome complemento de objeto indireto aqui, ele vem antes do verbo também. Por quê? Porque não se trata de um verbo no gerúndio, nem no infinitivo e nem no imperativo afirmativo. Ok? Porque o pronome complemento, ele só se junta ao verbo, ou seja, ele acaba ficando depois do verbo, quando acontece esse tipo de situação aqui, ó, que eu coloquei aqui no número 2, ênclises, ok? Se não se trata de um verbo no infinitivo, nem no gerúndio e nem no imperativo afirmativo, eu não vou usar o pronome complemento depois do verbo. É sempre antes, ok? Aí aqui, no final, eu quero substituir os dois, tanto o objeto direto como o objeto indireto na frase. Como é que eu faço isso? Então, vocês vão ver aqui, no finalzinho, Cindy se los comprou. Nesse caso, o que vai acontecer? Eu vou usar os dois pronomes
de objeto direto, que são os pronomes complementos de objeto direto ou indireto, que eu expliquei na tabela acima. Só que nesse caso, para substituir o nos livros e para os tedes, que é o objeto direto e o objeto indireto, pelo pronome de objeto direto e indireto, eu escrevo o início da frase Cindy. Por regra geral, aqui eu sei que o pronome complemento de objeto direto e indireto vem antes do verbo. Então, pode ver que Cindy está aqui no início da frase, porque é como a frase se inicia. E o verbo no final. Ok? E eu tenho o meu pronome complemento de objeto direto e indireto aqui, no meio. Cindy se los comprou. Por que eu usei se los comprou em vez de le los comprou? Nesse caso, quando eu substituo os dois, o pronome de objeto indireto vem antes do pronome objeto direto na frase. E nesse caso, eu não posso ter encontro de los e les na frase, ou le. Esse le na frase, que é o pronome complemento de objeto direto, ele se transforma aqui em se e vem antes do objeto direto, ok? Por isso que tem esse se. Esse se, ele está substituindo, ou ele é o pronome de objeto indireto, pelo simples fato de eu não poder em espanhol colocar los e le na mesma frase. Então, Cindy, se, esse se está substituindo para os TED, los, que está substituindo o nos livros, comprou. Ok? Pode ser um pouco mais difícil nesse momento, mas eu acredito que vocês tenham compreendido bem. Então, só para recapitular, tá bom? Eu sei que os pronomes de complemento direto e de complemento indireto, eu tenho aqui na minha tabelinha. É o pronome átono, que tem função de pronome complemento de objeto direto e de objeto indireto, porque eu estou falando sobre colocação pronominal. Então, eu tenho lo, lá, los e las, os pronomes complementos de objeto direto que são mais utilizados. E de complemento indireto, me, te, le, nos, os e les. Ok? Também sei que cada um desses pronomes complementos, eles substituem o objeto direto e indireto na frase. E faz referência a um pronome pessoal de caso reto. Também sei que, por regra geral, eu uso mais a próclisis, que é o uso do complemento antes do verbo, ok? Só vou fazer o uso do complemento depois do verbo se eu estiver falando de ênclises e se o verbo estiver no infinitivo, no gerúndio ou no imperativo afirmativo. E, para substituir na frase, eu sempre vou usar o complemento de objeto direto ou indireto antes do verbo, ok? Em exceção, apenas se for ênclises. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo e bora praticar. Vamos fazer os exercícios.